Sejam todos bem-vindos. Esse é um evento de bate-papo com alguns dos nossos alunos que estão estudando nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, na Itália, na Espanha e no Reino Unido. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que muitos de vocês que estão participando estão ainda em dúvida sobre onde vocês gostariam de estudar. Alguns estão participando simplesmente para conhecer um pouco mais da cultura, de como é estudar em outros países. E nada melhor do que ouvir de pessoas que estão vivendo isso, vivenciando isso agora, ou que vivenciaram isso há pouco tempo. Então, dos nossos alunos que estão sendo convidados para conversar com a gente hoje, nós temos dos Estados Unidos, falando um pouco sobre a experiência nos Estados Unidos, a Laura da Mata, que está estudando Journalism na University of Kentucky. Do Canadá, o Paulo Cortelassi, que está estudando Mechanical Engineering na University of Toronto. Da Holanda, a Luana Abeluzen Soares, que está estudando Psychology em Leiden University. Da Itália, a Marina Rupental, que está estudando International Economics and Management na Bocconi. Da Espanha, o Antônio Toni Medina, que está estudando Business and Data Analytics na IE University. E do Reino Unido, infelizmente, o Gustavo Albuquerque não vai conseguir participar do evento por conta de um imprevisto, de um voo, mas felizmente a gente tem a Lara Bach com a gente, que além de ser co-host comigo do evento, ela também morou por um semestre no Reino Unido, enquanto ela estudava em Minerva University. Ela, no passado, visitou várias universidades, tem contato com várias universidades no Reino Unido, então ela também tem bastante conhecimento sobre como é estudar e morar lá. Então, ela vai abrir com a primeira pergunta, e só lembrando aqui também, enquanto quem está assistindo, participando e tiver alguma dúvida, alguma pergunta para os nossos participantes, vocês podem mandar no Q&A ali embaixo da tela de vocês. Maravilha! Obrigada, Anne, pelas introduções. Pessoal, a nossa primeira pergunta, então, para vocês vai ser a seguinte: por que que vocês optaram pelo país que vocês estão estudando agora? Então, eu estou estudando nos Estados Unidos e a primeira coisa que eu tomei em consideração nessa grande decisão foi em relação às bolsas de estudo, porque eu logo no começo da mentoria, falando com os meus mentores e com o grupo todo, a gente estava vendo questão de possibilidades de bolsa e a gente acabou descobrindo que o meu perfil, o país que teria a maior possibilidade de eu conseguir bolsa de estudo seriam os Estados Unidos. Então, a princípio, essa foi a minha base de escolha. E também acabou que foi uma escolha muito boa, porque os Estados Unidos é um país muito grande, então, tipo, dependendo do estado que você tá, você vai ter, tipo, diferentes experiências, principalmente com clima, com cultura. Então, aconteceu que eu escolhi os Estados Unidos, mas a escolha do estado também foi uma escolha importante, que, tipo, ia influenciar muito. Então, acho que foi basicamente isso. Tudo bem, pessoal? Prazer. Estou estudando hoje no Canadá e a influência da minha escolha por esse país foi um pouco familiar. Eu tenho uma irmã que já mora aqui, então para mim era muito importante estar perto dela, poder ter esse auxílio familiar perto de mim. E também a cultura do Canadá me apaixona, um país com pessoas muito respeitosas e muito acolhedoras aos imigrantes. E foram várias coisas que pesaram na minha escolha. Oi, gente, eu tô estudando na Holanda. É, a princípio, minha escolha veio do fato de eu ter o passaporte alemão, então, para mim, vir para a Europa em geral era uma coisa mais fácil, assim, de fazer mesmo. Então, a gente começou uma busca pelos melhores lugares para internacionais na Holanda. Porque, como eu queria usar meu passaporte, meio que o Reino Unido estava fora das opções, e também um pouco. Enfim, eu queria um pouco mais voltado para outros países. E a gente procurou um pouco assim o melhor país para estudar em inglês, porque era a língua que eu queria estudar, e para o melhor país para internacionais, e aí foi que surgiu a Holanda. E por isso que eu tô aqui. Oi, gente, prazer. Eu estou estudando na Itália. E assim, na verdade, eu não ia aplicar para a Itália até muito depois do meu processo seletivo. Mesmo eu tendo o passaporte, nunca foi uma coisa que eu pensei. Mas, enfim, conheci Bocconi, me apaixonei. E na hora de ver as faculdades que eu fui aceita, eu fiquei muito em dúvida entre ir para uma faculdade dos Estados Unidos e vir para Bocconi, aqui em Milão.
e acabou pesando muito para mim a questão da qualidade de vida. Enfim, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E também a questão do passaporte italiano, que me dá a possibilidade de ficar morando aqui depois que a faculdade acabar. Ahn, Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tony e eu tô morando na Espanha, estudando, como a Ana e a Lara falaram, na AI University. E eu acho que o principal fato de ter escolhido a Espanha depois, então, vamos dizer, na minha lista estava principalmente Estados Unidos e depois Europa. E mais ou menos o que a Laura falou, de os Estados Unidos ser bem diferentes estados, são diferentes realidades. Eu acho que na Europa também funciona assim, né? Então, por exemplo, a Marina está na Itália, é muito diferente da Espanha. Então, eu estava dentro da Europa, eu estava nesse debate. E eu achei a Espanha um país, uma Europa bem latinizada, né? Então. Eu vejo muito na Espanha tanto essa ginga e essa amizade, familiaridade que a gente tem no Brasil, quanto esse aspecto bem direto do europeu, né? Claro que é muito mais, por exemplo, na Alemanha, mas eu acho que na Europa, num geral, tem esse aspecto de ser mais direto na fala. E um exemplo que eu estava pensando aqui até essa semana que eu estou no Spring Break, né? Então eu estou trabalhando um pouco, e eu vi isso exatamente com o meu chefe. Eu fui buscar emprego. E meu chefe, quando eu tava buscando, foi um cara super gente boa, super querido, super. Realmente essa ginga, né, que eu falei. E na hora de me pagar, então a gente tava meio que discutindo, negociando o salário. Ele foi super direto, super, super assim, agressivo. Então tem essa diferença, mas eu acho que outros países da Europa têm muito mais esse aspecto direto. E eu vejo na Espanha esse aspecto de ginga e amizade com muito mais peso. Maravilha. Ai, que legal, pessoal. Bem, infelizmente não temos um aluno que escolheu o Reino Unido especificamente conosco hoje, né, por conta de um imprevisto. O que eu posso dizer, conversando com alunos que escolhem Reino Unido, já há alguns anos e tendo visitado universidades ano passado e falado com alunos brasileiros lá, é que o Reino Unido é um destino muito popular para alunos interessados em estudar, focar totalmente em um curso. Porque Canadá, Estados Unidos, até alguns lugares na Europa têm opções mais de explorar opções antes de se comprometer com o curso em si, o que para alguns alunos é excelente. Para mim, na Minerva, né, nos Estados Unidos foi, mas no Reino Unido o comum é ser que nem no Brasil, entrar direto estudando o que eu quero estudar, fazendo o meu curso, apenas aquele curso do início ao fim. E também no Reino Unido tem opções diferentes de cursos que daí misturam áreas diferentes para os alunos que talvez não queiram ter toda a flexibilidade, mas querem ter assuntos diferentes. Então, o próprio Gustavo que ia participar hoje, ele não estava fazendo. Ele estava fazendo, acho que, História e Política, né, Anny? Ou História e Economia. Era um curso que já trazia dois assuntos diferentes. Então, acho que esse potencial acadêmico e também por ter muitas universidades bem ranqueadas que não são tão seletivas quanto nos Estados Unidos, atrai muitos alunos para o Reino Unido. Bom, acho que todos vocês falaram um pouquinho sobre a cultura, né? A palavra cultura apareceu bastante. O Paulo falou que gosta muito da cultura do Canadá, o Tony falou que, né, a cultura da Espanha até que lembra um pouco do Brasil. Eu queria ouvir de vocês o que vocês observam, o que vocês notam da cultura do país onde vocês moram, que é marcante no dia a dia, que, ou seja, assim, bem diferente, né, do estilo de vida que vocês tinham aqui no Brasil, da cultura que vocês tinham aqui no Brasil ou até mesmo que é muito próximo. Então, na minha experiência, o que eu não sei se é muito cultural, mas o que eu observei muito, que, tipo assim, chega até a ser um pouco engraçado, é que tudo que você pensa que, tipo assim, você vê no TikTok, assim, que tá modinha, eles provavelmente têm. Então, eu fiz até uma atividade aqui na faculdade para uma aula, que a gente tá falando sobre o copo Stanley, de como isso virou uma febre, como isso vai influenciando outras coisas. E daí a gente estava fazendo essa atividade, era basicamente contar quantas pessoas no campus estavam com essa garrafa naquele dia. E foi, tipo assim, um número imenso. Então, o que a gente meio que tomou de lição dessa atividade foi o quão, tipo, esses negócios de modinha, de influência, de mídias sociais, e, tipo, o quão isso é muito forte e realmente pega muito aqui. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que eu sempre noto, tipo, direto. Principalmente agora que eu tô na faculdade, daí é muita gente da mesma faixa etária
que provavelmente vê o TikTok direto, que provavelmente abre o Instagram direto. Então, tipo assim, é muito engraçado ver isso. Então, sobre a cultura do Canadá, eu posso dar um exemplo muito concreto disso. Eu sou de Teresina, no Piauí. Acho que quem souber onde fica ganha um prêmio meu no final do webinar. Mas eu gosto de brincar que Teresina é a única cidade do mundo que você tem que olhar para os dois lados para atravessar uma via de mão única. E aqui no Canadá, por causa desse meu medo de atravessar a rua e vir um carro do nada, eu parava em toda esquina. E quando eu parava na esquina, o carro que estava vindo na direção que eu ia atravessar parava também e ficava esperando eu atravessar. E isso é uma coisa que não acontece no Brasil. E eu acho que é uma bobagem, mas que é uma coisa tão pequena, mas que representa a educação do canadense, como ele é gentil com as pessoas e é uma gentileza que não é só fruto da educação, eles também são muito acolhedores e uma coisa que me ajudou muito a me adaptar e gostar muito do país. Nossa, eu consigo pensar em mil mudanças culturais que eu tive que me adaptar vindo pra cá. Eu vou começar com uma positiva, que é a segurança do lugar. Então, como o Paulo falou, assim, as pessoas daqui respeitam muito essa questão de trânsito, eles respeitam muito o pedestre, e aqui você pedala para todo lugar, então é muito seguro, assim. É a primeira vez que eu fui voltar para casa de uma festa, 2 da manhã, de bicicleta sozinha, e tava com medo de tudo, com medo de qualquer pessoa que passava, mas aí eu vi uma criança pedalando no meio da rua. Aí eu falei, meu Deus, não tem necessidade, porque realmente é muito seguro, especialmente onde eu tô, porque eu não tô em Amsterdã, eu tô em Leiden, que é uma cidade consideravelmente menor e também é bem universitária, assim, então segurança foi uma das coisas que eu mais notei quando eu primeiro me mudei pra cá. E uma segunda coisa que não é tão positiva assim é as pessoas que são um pouco mais frias, assim. No caso das pessoas em geral, na rua que você encontra, vão ser gentis e vão ser ok, mas o que eu percebi dos holandeses é que eles têm uma dificuldade em não seguir as regras. Então, até na faculdade, assim, quando algum imprevisto acontece, você precisa faltar uma aula, porque você está doente, assim, eles têm uma dificuldade muito grande em sair um pouco do que está nas regras, o que no Brasil a gente tem muito com muita facilidade. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais tive que lidar aqui. Ó, gostei da Luana já trazendo alguns pontos de challenge, né? De dificuldade. Legal. Bacana. Vamos seguir. Desculpa. Bem diferente da Luana, eu acho que não foi muito difícil me adaptar aqui na vida da Itália. As pessoas dizem que a Itália é o Brasil da Europa. E eu não sei se eles se referem tanto ao norte da Itália, porque o norte e o sul são países completamente diferentes. As pessoas, acho que várias pessoas que vão estudar fora talvez vão para Roma, que é mais ao sul. Eu costumo dizer que, tipo assim, Roma é o Rio de Janeiro e Milão é São Paulo. Então é uma cidade muito mais de trabalho, que as pessoas estão mais com pressa e muita coisa para fazer. Então a minha faculdade é maluca, é muita coisa, muito corrida. Então acho que traduz muito do estilo de vida daqui, mas eu acho que não deixa de pegar a cultura italiana, que tem as coisas brasileiras de tipo, as pessoas são muito calorosas e gostam de aproveitar a vida e de sair na rua. Tem a questão da segurança e, enfim, do pessoal gostar de estar na rua, não importa se tá inverno ou se tá verão, assim. Acho que ajuda um pouco Milão ser uma cidade extremamente caminhável. Então, eu gosto muito de ver gente na rua e ver gente, tipo, sem ter medo, sabe? Que era uma coisa que não foi difícil de me adaptar, porque era o que eu estava buscando de sair do Brasil. Show. Eu vi que a Laura levantou a mão, então antes do Antônio fazer a contribuição dele, Laura, não sei se tu quer comentar algo que foi dito agora. Era só para complementar uma coisa que eu lembrei agora, mas não tem nada a ver com ninguém que falou, então se vocês quiserem continuar, eu falo por último, tanto faz. Beleza, então, Antônio, vamos ouvir da Espanha, então. Depois a gente vai para Laura. Então, na Espanha, assim, não foi tão difícil me adaptar, não. Mas algo que eu percebo bastante é que eles são bem patriotas
E eu digo isso não de um jeito ruim, né? Então a gente tem bastante história de serem, né, bem patriotas no sentido até um pouco racista. Então a gente tem algumas histórias aqui sim, né? Eu vou falar um pouco do lado negativo, mas eu não vejo isso tanto, né? Claro que é, tem diferenças em sul e norte e tal. Não, o sul é bem diferente do norte, por exemplo. Aqui em Madrid, essa região tem bastante imigrante, né? Então é uma cultura que eles tiveram que se adaptar com isso. E, e assim, eu me encaixei bem, então eu acho que nessa região eles são bem receptivos, mas é algo para se manter em mente, né? Então, infelizmente, ainda existe isso. E, infelizmente, a Espanha é um país que tende a ser um pouco mais racista, tal. Mas, assim, eu não vejo na minha realidade, mas é importante saber que existe. E outra coisa mais boba, assim, também, mas eu acho que é interessante também, eu vejo muito que o pessoal, e principalmente os velhinhos, são muito estilosos. Então, eles se importam muito com a imagem que eles estão passando na rua, principalmente. Então, eles estão andando na rua, eles estão sempre super bem vestidos. E eu acho que isso conecta um pouco, né, com o que eu estava falando do Brasil e passar essa imagem. Então, você quer receber essa opinião positiva dos outros sobre você. Então, eu acho que isso é um fator interessante da Espanha. Maneiro. Bem, antes da Laura falar, então, eu vou falar brevemente do Reino Unido. Uma coisa que eu notei da cultura do Reino Unido no dia a dia é a galera começa a beber muito cedo, é parte, né, do cultural deles, a questão do álcool. Acho que pela Luana levantando a cabeça, acho que isso é na Europa no geral, né? Bem diferente dos Estados Unidos e talvez do Canadá, que já tem leis mais rigorosas. Então, no Reino Unido, principalmente em Londres, onde eu morei, era assim: saía do trabalho, saía da aula e ia direto para um pub, mas não era uma bebedeira, né? Era uma cervejinha, que nem a gente tem aqui no Brasil. Eu achei até razoavelmente parecido. E o pub é um lugar que não é só um lugar para ir beber depois do trabalho. Tem almoço, tem janta, às vezes até café da manhã. É como se fosse uma padoca paulistana, né? Que tu pode tomar café, pode almoçar, depois do expediente vai tomar uma cervejinha. Eu acho que isso ajuda os alunos brasileiros a se sentirem mais em casa, mas com certeza não tem aquela socialização e contato amigável que nem no Brasil, porque os britânicos são mais fechados, realmente leva um tempo para conseguir formar uma amizade com eles. Então, era algo que eu notava que foi bem legal. Eu tinha vários colegas americanos comigo que daí conseguiram ver uma cultura que tem um relacionamento um pouco mais saudável com ir pro pub, e álcool, né? Ou talvez não, quando a gente vê aquelas torcidas organizadas, né, destruindo tudo em dia de jogo. Mas é isso. Laura, pode complementar e aí a gente vai para a próxima pergunta. Uma coisa que eu lembrei ao decorrer da nossa conversa é que, pra mim, o que foi muito um choque cultural foi comida. Porque, claro, quando você tá mudando de país, você sabe que você não vai comer as mesmas coisas que você comia. Nem mesmo se for a mesma comida, não vai ter o mesmo tempero, não vai ter o mesmo jeito, não vai ter o mesmo nada. Só que quando eu vim para os Estados Unidos, eu sabia que tinha muito problema com comida não saudável. E daí eu falei, tipo, não, beleza, não vai ter um problema. Mas, tipo, acabou tendo um problema porque é muito difícil você, tipo, pelo menos tô comendo no refeitório. Então, tudo que eu como reflete os hábitos dele, porque são o que eles comem no dia a dia. Então, por mais que tenha uma diversidade de alimentos, tem vários buffets, assim, com várias comidas diferentes, tem o mexicano, tem o local, tem o bar da salada e tudo, acaba que, tipo, tem dia que você só vê o hambúrguer e a pizza lá. Então você fica meio sem escapatória, sabe? Então, pra mim, foi um pouco chocante, assim, e ver o quanto que, tipo, de fast food, assim, que come ou pede, no meu dormitório tem um lixo aqui só pra caixa de pizza. E daí, tipo, todo domingo ou segunda, quando eu vou pra aula, eu vejo, tipo, a pilha, assim, enfileirada, assim, de caixa de pizza. Então, pra mim, foi um pouco difícil, assim, me adaptar na questão alimentar mesmo. Maravilha, Laura. E já ia ser uma das nossas próximas perguntas, então já vou trazer ela aqui para a roda sobre como que é a alimentação no seu país. Laura, não sei se essa resposta aí já é o suficiente para responder sobre os Estados Unidos, se quiser complementar com mais alguma coisa, e aí a gente segue na nossa ordem.
Então, o que eu já falei, né? Eu já introduzi um pouco esse tópico. Na minha faculdade, eles têm o refeitório, e são dois refeitórios, um em cada canto da faculdade. E daí eles têm diferentes bares, assim. Então, tipo, tem o bar da salada, tem um bar de comida que eles inventam no dia, tem o bar de frituras, tem o bar da sopa, tem o bar da pizza, tem vários desses mini bares, assim, daí você escolhe sua comida. E o que eu percebi é que muita gente, tipo assim, não os americanos, mas que eu digo, tipo, de amigos latinos também e brasileiros, eles sentem muita falta de opção, tipo, saudável ou opção, tipo, comível e sustentável, sabe? Pra você criar um hábito sustentável. Você fala assim, posso comer isso todo dia que não tem problema? Muitas vezes as pessoas, tipo, acabam não tendo muito o que comer e acabam optando por opções que, tipo assim, não é o que elas queriam e muito menos do que seria bom para elas naquele momento. Então, muita gente reclama do refeitório por conta disso, mas eu também sei que existem algumas faculdades nos Estados Unidos que a experiência do refeitório é diferente. Então, eu sei que tem um amigo meu que ele estuda aqui nessa faculdade, ele é brasileiro também, e ele foi fazer, acho que, alguma coisa em outra faculdade, não lembro especificamente o que era. E daí ele voltou assim, a gente tava almoçando juntos no refeitório, e ele falou assim. Cara, a gente tem que agradecer o nosso refeitório por ter opção. Daí ele explicou por quê. Porque onde ele foi estudar, que não lembro qual que era a faculdade, qual estado que era, mas ele foi estudar em uma faculdade diferente, só tinha um cardápio por dia. Então, tipo assim, você ia para aquele lugar e você ia lá comer uma comida. Então, só, segunda-feira ia ser só macarrão, você só podia comer macarrão, entendeu? E daí eu sei que são experiências diferentes, cada um também vai depender muito de restrição alimentar. Então, acho que é muito difícil, tipo, eu falar, é isso que é, porque é isso que foi pra mim. Mas muitas pessoas têm, tipo, diferentes experiências. E uma coisa também legal que pelo menos na minha faculdade, tem muitos planos de alimentação. Então, você pode escolher, tipo, um que tem acesso a tudo, um que tem acesso a menos coisas. Então, tipo, tem basicamente dois jeitos de você comer que estão inclusos no plano de alimentação, que é ou você entrando no refeitório, então cada vez que você entra, eles contam uma entrada sua no refeitório, ou por. Eles chamam de flex, que é o dinheiro da faculdade. Então, tipo, você não paga por dólar, você paga por flex. Que, por exemplo, você vai no, sei lá, no Subway, que tem aqui. Você paga, e daí você quer usar esse flex, é o dinheiro da faculdade. Então, tipo, você paga por ele. Então você tem meio que essas duas formas. Então, além do refeitório, uma coisa legal que eles têm, que é tipo um alívio, às vezes, eles têm várias unidades de vários tipos de comidas diferentes. Então tem, acho que tem o Chick-fil-A, tem o Subway, tem um de bowl também, que é uma delícia. E daí tem vários desses que dá uma salvada às vezes. Então, é Ai, muito bom. muita opção. Então vamos lá, né? Sobre comida. Tudo que a Laura falou sobre os refeitórios dos Estados Unidos, em parte se aplica aos do Canadá. O que que eu posso dizer que é diferente? Aqui, pelo menos em Toronto, na universidade, o Meal Plan só existe o que ela chamou de flex, que é o dinheiro da universidade. Você paga no início do ano uma certa quantia, você vai no refeitório. E não tem essas coisas chiques de Subway, Chick-fil-A dentro da universidade. Achei muito chique, aqui não tem. Tem uns locais, eu não sei se são se são conhecidos fora daqui, mas são opções muito boas também. Dão uma salvada quase sempre. Quanto ao refeitório, as opções são um pouquinho mais saudáveis e eu acredito que por causa da influência, da grande influência asiática que tem no Canadá. Eu tenho experiência, eu fui visitar a universidade a UBC, a de British Columbia, em Vancouver, e eu estudo na de Toronto. São dois lugares com muita influência asiática, então a comida, ela tem ela é mais leve do que você vê nos Estados Unidos. Às vezes tem um macarrãozinho, um fried rice, que é mais tranquilo desce mais fácil. Mas uma coisa que a Laura falou que eu também sinto muita falta. No Brasil, se a gente comer arroz e feijão todo santo dia, não tem problema nenhum. Eu já tive uma boa conversa sobre isso com o pessoal daqui, que é chamado staple food. São comidas básicas que o brasileiro pode comer todo dia que não vai abusar, não vai ficar pouco e vai ser nutritivo. Aqui não existe esse conceito muito bem estabelecido. Então, todo dia eu tenho que comer algo diferente no refeitório. E às vezes eu sinto falta de poder comer o meu arrozinho com feijão e poder voltar às origens, especialmente sendo do Nordeste e de uma cidade que não é tão grande.
Eu já tinha comido comida chinesa, comida tailandesa, comida jamaicana, mas em viagens, uma vez na vida. Hoje eu tenho que comer isso todo dia. E às vezes eu sinto falta da minha comida. Às vezes abusa um pouquinho dos temperos das comidas daqui. E também é uma coisa que eu posso até trazer uma reflexão que talvez eu pudesse ter trazido na pergunta anterior, que é de, para quem é de uma cidade pequena, você chega numa cidade tão grande como Toronto, é um choque muito grande de você ter todas essas coisas globalizadas todo dia, você descobrir uma coisa nova, uma comida nova, e às vezes assusta um pouquinho. Eu tive esse susto, mas depois eu consegui me acostumar. Demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Eu não conheci, infelizmente, muitos restaurantes brasileiros. Vou falar sobre isso. Pelo menos não na região próxima da universidade. Tem um chamado Rio 40. Se você vier em Toronto, vá no Rio 40, é uma delícia. Mas ele fica a 20 minutos de metrô. Então não é tão próximo assim. E tem uma padaria brasileira que fica mais próximo do centro. Mas foi uma coisa que eu também senti falta. Então, se alguém conhecer alguém que quer abrir um restaurante, venha para Toronto. Abrir um restaurante brasileiro para mim, que eu vou ficar muito agradecido. E é isso, sobre comida. Bem, minha experiência aqui é bem diferente da Laura e do Paulo. Aqui não tem, pelo menos minha faculdade, e nenhuma que eu sei, não tem esse conceito de refeitório, porque não existem dormitórios. Então, aqui meio que você tem que achar seu próprio apartamento e viver uma vida um pouco de adulto até, assim. Você faz mercado, você cozinha sua comida e é isso. Então, a alimentação vai depender muito de você individualmente, do que você quer fazer e de quanto você quer dedicar tempo a isso, porque é isso, depende muito para mim da semana e de como eu tô na questão de provas ou não, mas acho que isso vai entrar um pouco em questão de acomodação, mas eu não tenho muito espaço de geladeira, então eu não tenho a opção de fazer congelamento. E também não existe pessoas que faz marmita, congelamento, porque não sei, isso é uma opção muito comum, pelo menos em Salvador, assim, você sabe muito dessas pessoas que fazem congelamento e aqui não, isso não é uma coisa muito comum, pelo menos eu nunca ouvi falar. Então é isso, eu acho que depende muito de você e do que você quer fazer, tudo que você quiser, assim, a maioria das coisas você encontra no supermercado e tem algumas lojas brasileiras em algumas cidades da Holanda, então se você quiser muito ingrediente, é possível encontrar. Mas restaurantes brasileiros, eu não ouvi falar de muitas opções aqui. Acho que é isso. Eu acho que a minha experiência é muito mais parecida com a da Luana, porque aqui não tem tanta essa. Na real, não tem at all essa cultura de refeitório. A minha faculdade até tem dois, mas eu acho que é mais para dizer que tem, porque eu não conheço ninguém que come lá. A minha faculdade tem alguns dormitórios, mas nem todos são localizados no centro do campus onde tem refeitório, então meio que, tipo assim, acaba perdendo o propósito. E até quem mora no dormitório, que perto do refeitório, ninguém come lá. Porque acaba não compensando por ser caro, tem diversas opções, tem italiano, tem salada, tem hambúrguer. É bem variado e é comível, é bom. Mas é tipo, cozinhar, todo mundo cozinha, sair para jantar ou ficar pedindo comida não é uma coisa sustentável, acho que para ninguém. Então, tem um lado positivo que eu sabia fazer um ovo e massa antes de eu vir para cá e agora eu super me viro na cozinha. E tem lado ruim que é tipo assim, se não fizer janta, não tem janta. Se não for ao mercado, não tem café da manhã. Então, estimula muito mais da vida adulta. E uma coisa, tipo, comida italiana é boa, dei sorte dessa relação, tipo, pizza, quem não gosta de pizza, massa, esse tipo de coisa. Mas às vezes, quando a gente quer sair pra jantar, fica meio repetitivo, assim, porque só parece que só tem isso pra comer. E aí eu volto pro Brasil não aguentando mais ver uma pizza e uma massa na minha frente. E em questão de mercados brasileiros, assim, eu sei que tem, eu nunca fui. Inclusive, esses dias eu passei na frente do mercado argentino e tinha agora na Antártica. Eu quase comprei. E tem restaurante brasileiro, mas que eu saiba, é uma churrascaria, mas eu nunca fui, mas disseram que é boa. E outra coisa, pessoal, a comida tem muita qualidade, assim, acho que isso é parecido com o Brasil, assim, os alimentos são bons.
Então, a comida tem gosto, as frutas são boas. E o pessoal dá bastante valor à saúde, sabe? As pessoas se cuidam nesse quesito. Então, eu acho isso bem legal. Eu acho que as meninas resumiram bem como é que é na Europa. Aqui na Espanha é bem parecido. A gente até tem refeitório e é até bem utilizado no campus da faculdade, mas eu acho que é mais por conta de que o campus de Madrid é muito longe do centro, né? Então, quem poderia talvez ir para casa e comer rapidinho e voltar para a facul para ter aula, não consegue, né? Então acaba comendo no refeitório. E eu pessoalmente gosto muito de cozinhar, então o que a Luana tava falando de fazer o congelamento, eu faço isso, eu faço marmita, adoro fazer, é bem contadinho e tudo. Mas, mas a comida assim espanhola, eu não sou muito fã, não, é bastante daquelas tapas, vocês devem ter ouvido falar já. Então é bem comidinha assim, pequenininha, né? Não são pratos grandes. Mas claro que tem também. E é bem comum sim ter churrascaria aqui em Madrid, tem várias. Então eu não, assim, não sinto falta de coisas como guaraná, tal. Claro que a carne é bem diferente. Aqui tem a picanha, mas mas é diferente como é num churrasco de família no domingo no Brasil. É, no geral é isso. Eu acho que é bem esse dilema de sair jantar fora. Então, eu tenho amigos que vão toda hora jantar fora. Então, é esse dilema de tempo e dinheiro, né? Então, custa bastante, mas você salva tempo. E se você cozinha em casa, que é o que eu faço bastante, né, salvo bastante dinheiro, mas é bastante tempo e bastante esforço. E é bem isso que a Marina falou que se você não fizer nada, se você não tomar ação, você não vai ter comida para, né? Você não vai ter o que comer. Mas eu acho que essa coisa de cozinhar e vida adulta, no final a gente faz uma competição de quem cozinha melhor, a gente da Europa ou o pessoal da América do Norte lá. Marina, tu quer comentar alguma coisa que foi recém-dita ou a gente fala do Reino Unido brevemente, daí vai para ti? O que que é melhor? Pra mim, tanto faz, eu só queria complementar o que eu tinha falado, porque o Antônio falou uma coisa que eu me lembrei. Então vai, pode ir. Que tu tinha falado do churrasco de domingo, que é uma coisa tradicional brasileira. Eu sinto que cozinhar é uma coisa muito da cultura italiana. Os italianos cozinham muito bem, principalmente homens, eu acho que no Brasil, tipo assim, sabem fazer miojo e era isso. Aqui na Itália, tipo, os homens propriamente cozinham muito e todo mundo, sabe? Então acaba virando um programa tu ir na casa de alguém cozinhar e eu acho que é um jeito muito legal, assim, de tu tanto conhecer a cultura e conhecer mais gente, assim, é um negócio bem legal de tu se conectar com outras pessoas e com a cultura. Que legal. O Reino Unido não é conhecido por ser um país também, assim, cuja culinária é incrível, né? Não é uma Itália nem nada do tipo. Então também não tem essa cultura da comida que se come todo dia, né? Que o Paulo mencionou. E é bem parecido com o que o pessoal estava falando dos países europeus. Então, não é comum ter refeitórios. Se tem, geralmente são cafés que servem lanches rápidos, coisas pré-prontas. O pessoal tem que cozinhar bastante, é comum ter cozinhas em dormitórios ou em acomodações estudantis, é comum que os alunos cozinhem e tenham que se virar. É, a qualidade dos produtos é razoavelmente boa, como o Reino Unido é uma ilha, eles têm que importar muitos produtos, então nem sempre o hortifruti vai estar nas melhores condições, mas no geral é um país que come bem e que tem as ferramentas para os alunos cozinharem e conseguirem se alimentar, mas não tem aquela a conveniência de ter um refeitório para aqueles dias que tiver com preguiça ou não quiser cozinhar. Quem estiver numa cidade grande como Londres, Manchester, vai ver muita imigração indiana, do Oriente Médio, africana, então vai ter oportunidade de provar culinárias incríveis, gostos muito diferentes do Brasil. Mas claro que também não dá para ser todo dia, porque é um tempero bem diferente do que o que a gente está acostumado, né? Mas alguns alunos daí, os foodies que adoram comidas diferentes, vão adorar o Reino Unido como um destino. Luana, fica à vontade aí para contribuir mais. Não, só para adicionar, aqui a cozinha holandesa em si, eu não sou fã, e assim, eles não têm muito que uma cozinha holandesa.
é mais assim, fritura, batata frita. Eles têm umas mini panquecas que é bom, mas assim, não é uma comida. Então, só para adicionar essa questão, mas eles têm vários restaurantes pelo país, assim, que são muito bons em outras culinárias, mas não a holandesa. Pode falar, Paula. Só para todo mundo falou das dicas, eu tenho que dar uma dica local aqui do Canadá, pelo menos da Universidade de Toronto. Existe uma opção de meal plan chamado Commuter Meal Plan, que você paga um valor menor, e é para quem faz commutes todo dia poder almoçar na universidade, vez ou outra, quando precisar. E aí eu tenho alguns amigos que moram fora do campus, que têm a sua própria comida, e para o dia que eles estão com preguiça, só eles pagam o Commuter Meal Plan e usufruem ao longo do ano. Acho uma ideia válida. Algo que acho que ninguém mencionou, mas que eu lembro que para mim, quando eu fui para os Estados Unidos, foi um choque muito grande, foi com relação, claro, à comida também, a qualidade, etc. Mas o horário de alimentação. Acho que quem cozinha é um pouco mais tranquilo, porque vocês cozinham, né, a hora que vocês quiserem comer. Mas nos refeitórios, eu lembro que a janta às vezes fechava, abria 4h30 e fechava às 7, que para mim era horário de lanche da tarde, café da tarde. Então aí tinha que comer o mais tarde possível e ainda fazer um lanchinho ali à noite de novo. Então, complementando o que a Anne falou, eu vejo muito isso aqui. Tipo assim, é basicamente às 11 e às 5. Se você vai em algum desses horários, é tipo assim, horário de guerra. E tipo assim, vai estar uma selva aquele lugar e você tem que, tipo, correr pra pegar comida, pra não pegar o resto do resto. E daí é muito engraçado essa relação, porque o meu refeitório acaba ficando aberto até, tipo, 10 da noite, assim, em dias normais. Mas, tipo assim, deu, sei lá, 7 horas, não tem mais ninguém. Fica, tipo assim, vazio. Mas das 5 às 6 fica, tipo assim, muito cheio mesmo. Bom, pessoal, agora o chat está habilitado, mas lembrando que vocês podem mandar as mensagens no Q&A, fica mais fácil da gente responder também. Enquanto vocês vão mandando as mensagens aí pra gente, vou passar para a próxima pergunta, que já até perguntaram no chat, quer dizer, no Q&A. Onde vocês moram? Como que é a acomodação para vocês? Então, eu moro no dormitório. Nesse primeiro ano eu escolhi dormir no dormitório. Mas eu já sei que ano que vem eu vou morar num apartamento que é muito perto da faculdade. Então, por enquanto, estou morando aqui no dormitório. A configuração, tipo, tem várias configurações de quarto aqui na faculdade. Então, tem os apartamentos, que são, tipo, apartamentos mesmo, tipo, com cozinha e tudo, um apartamento formal. Tem um que é, tipo, um quarto, outro quarto, daí você divide uma área. Mas a configuração do meu eu divido o quarto com uma outra menina que tá aqui, inclusive, eu ia tomar, mas não. E daí tem um banheiro, e daí tem outro quarto. Então, teoricamente, eu divido o quarto com mais uma menina e não tem nenhuma divisão. Tipo assim, eu viro, tá? Eu tô dormindo, eu viro a cabeça, eu vejo ela. Então, tipo assim, não tem nenhuma divisão entre nós. Tem uns que já tem alguma divisãozinha e algo do tipo, mas o meu não tem. E eu divido o banheiro com, além dessa menina que eu divido o quarto, mais duas meninas. Então é um pouco caótico, assim. É o mais básico dos básicos. E é um pouco caótico, assim. O que eu achei muito diferente é porque, por exemplo, lá no Brasil, eu tive o meu quarto sozinha. E, assim, o quarto pra mim sempre foi algo muito. Muito tipo, meu quarto, sabe? Nossa, eu tô cansada. Minha mãe até me xingava, porque eu ficava, tipo assim, o dia inteiro no meu quarto, eu adorava ficar no meu quarto, era, tipo, onde eu fazia tudo. E quando você, tipo, está dividindo o quarto com alguém, essa relação muda, porque, tipo, não é um lugar seu. É um lugar seu, 50% e 50% de outra pessoa. Então fica meio difícil. Às vezes você tá muito cansado, você só quer, tipo, deitar e dormir, e daí, tipo, tem outra pessoa. Então, tipo, o que eu senti muito é manejar tempo pra não ser desrespeitoso com a outra pessoa. Porque, por exemplo, eu tô trabalhando no Starbucks à noite e eu fecho lá. Então, tipo assim, eu acabo chegando muito tarde, às vezes. Às vezes eu chego meia-noite, 11h30, e ela já tá dormindo. Então, tipo assim, tem que acabar tomando cuidado pra não ser desrespeitoso com a outra pessoa. Então, pequenas coisas assim, mas isso é minha experiência. Tiveram pessoas que da mesma faculdade aqui, brasileiros, que moraram em outras configurações de quarto e tiveram outra experiência. Então, acho que varia muito também de como é a sua relação com o quarto e também depende muito da pessoa que você pega com o quarto. E, tipo, são muitas variáveis. Mas minha experiência foi essa. E
Então, a acomodação, é, o que que eu posso falar sobre isso? Eu fiz até umas anotações para não me esquecer. Uma boa pessoa ser organizada. Como estudante de engenharia na universidade, eu tive que morar se eu fosse morar no campus, que era a minha preferência, eu tinha que morar nessa residência chamada Chestnut, que é onde todos os engenheiros vão. Admito que não era uma residência muito confortável. A parede tinha uma cor meio amarela, não vou falar qual é o que parecia. Era meio estranho, e o lugar era meio fedorento. Mas morar lá me permitiu conhecer várias pessoas e vários amigos que eu tenho até hoje. Em termos de primeiro ano, eu, eu já estou no segundo ano, né? Então eu já mudei de residência, hoje eu moro em outro lugar. Eu podia ter ficado lá, mas eu escolhi, eu me juntei com alguns amigos e hoje eu moro numa residência estudantil independente da universidade. E para o próximo ano eu já estou conversando com um amigo para alugar um apartamento, para poder ter um pouquinho mais de independência, não depender mais de refeitório, porque o apartamento que eu moro hoje não tem cozinha. E hoje eu moro num lugar mais confortável do que o do primeiro ano. E próximo ano, se Deus quiser, num lugar mais confortável ainda. Como a Luana, eu divido o banheiro. Eu estou num lugar que é um apartamento com 4 quartos, tem uma área comum, uma sala com sofazinho e tudo. E 2 banheiros, eu divido com um amigo brasileiro, inclusive. Se você for dividir banheiro, procure uma pessoa muito limpa. Muito recomendo, super recomendo. Mas o que eu posso falar sobre pessoas que têm experiências diferentes da minha aqui em Toronto, no Canadá, é que as pessoas que moram hoje nas residências são destinadas aos estudantes de Arts and Sciences ou de Kinesiology. Então, moram em lugares muitíssimo confortáveis, muito mais confortáveis do que o que eu tive no primeiro ano. Muito limpos também, com cozinha, que é um diferencial para mim. E eu conheço algumas pessoas que já moram fora da universidade, fora do campus. São pessoas que vivem muitíssimo bem porque cozinham, então comem sua própria comidinha. Esqueci de falar esse detalhe, tem um supermercado brasileiro muito bom aqui em Toronto, fica um pouquinho longe, mas dá para frequentar e fazer suas compras do mês. Mas o aluguel é muito caro. Eu acho que todo mundo talvez já tenha visto aquela notícia sobre aquele estudante da UBC que pega avião todo dia porque é mais caro, é mais barato do que pagar o aluguel de Vancouver. Eu não digo que tá tão ruim assim para pegar um voo do Brasil todo dia, mas é caro o aluguel, infelizmente. Então é uma coisa a se pensar quando você tem que fazer a escolha de pagar um aluguel caro e ainda ter que cozinhar ou ter o conforto de ter um refeitório à disposição. Para quem não se importa muito com a alimentação, acho que é uma reflexão que vale ter. Laura, quer você quer ir antes ou... Então, eu só ia complementar algo que eu esqueci de falar, mas se você quiser continuar, tanto faz. Vamos continuar na ordem, e aí a Laura acrescenta no final, só porque a gente já está chegando no final da reunião. Tá. Aqui na Holanda, a acomodação é um dos grandes desafios, na minha opinião, assim, se não o maior desafio. Eles têm uma crise imobiliária, com certeza. Tem muito mais estudante do que lugares para morar. E eu não sei porque, enfim, prédios estão sendo construídos e eles estão tentando consertar o problema, mas ainda é um problema muito grande. E por conta disso, em especial na minha cidade, em Amsterdã e em The Hague, assim, eu acho que são os mais caros para se viver. O aluguel, como é muito procurado e vai ter gente para pagar, é muito caro, então é muito difícil conseguir lugar para morar. Eles estão construindo novos prédios estudantis agora, e são estúdios, só que os preços acabam sendo um pouco complicados, assim. Quem consegue pagar, paga, e quem não consegue, meio que tem que achar outras formas. Então, por causa disso, antes de eu me mudar, já faz 1 ano e meio que eu tô aqui, e antes de eu vir, eu fui no Facebook, assim, eu tava um pouco surtada em relação à moradia, porque eu não sabia se eu ia conseguir
moradia antes de me mudar para cá, então eu estava em todos os sites de aluguel, no Facebook, tive que me inscrever no Facebook para achar, para ver se tinha algum aluguel, e é muito comum aqui eles darem golpe em relação a apartamento, então é uma coisa que tem que ter bastante cuidado e é importante você pedir uma visita, mesmo que seja online, então faz uma visita pelo FaceTime ou algo do tipo para saber que existe o lugar mesmo. Enfim, por causa disso, eu tô em uma casa com mais 4 meninas. Eu divido o banheiro com uma e todo mundo divide a cozinha. E eu dei a sorte de que são meninas ótimas, minhas amigas, e a gente se dá super bem. Só que é isso, pode dar muito errado também. E muitos dos meus amigos vieram com outros amigos, então eles moram em um apartamento. Porque se você divide um apartamento, é mais fácil conseguir um preço em conta do que se você quiser morar sozinho em um apartamento ou um estúdio, assim, eu acho que é um pouco complicado. Mas se você está indo para a Holanda, eu recomendo procurar acomodação, assim, o quanto antes você conseguir, porque pode demorar alguns meses. Eu acho, vou começar primeiro falando dos dormitórios, que alguém tinha perguntado se na minha faculdade tem dormitório. Tem sim, tem 8. Eu acho que uns dois, isso, são localizados dentro da faculdade, assim, no campus onde tem os prédios, e alguns outros são espalhados, nada muito longe, mas eles são muito difíceis de conseguir, porque todo mundo quer, porque eles são muito mais baratos, tipo, eles variam mais ou menos em, tipo, 600 euros, que é o mais barato, basicamente, que tu vai conseguir morando aqui. Mas, tipo assim, eles são só 8 e tem muito estudante, então acho que nem 20% das pessoas mora em apartamento. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que tu fala para qualquer estudante europeu que, tipo, sobre dividir quarto, assim, às vezes intercambistas dos Estados Unidos falam, tipo, eu divido um quarto, e eles ficam pasmos, porque aqui não é a realidade. Tipo, dividir banheiro, tá, assim, eles dividem, de cozinha também, mas quarto, eles não entendem essa possibilidade. Eu acho que eu acho muito positivo. Tem gente também que aluga apartamento, mas eu acho que quando tu tá chegando num país como imigrante é difícil tu alugar um apartamento. Mesmo tu tendo passaporte italiano, às vezes é um processo que tu não conhece. Eu sinto que, mesmo eu conheço gente internacional que tem apartamento, mas eles pagam muito mais que os italianos, e não é por causa de, tipo assim, discriminação ou por causa de passaporte, é porque a maioria dos italianos que mora bem, assim, que, tipo, consegue um apartamento legal e sem pagar muito, é tipo assim, um amigo de um amigo tinha um filho que estudava aqui, então eles têm muito dessas referências, então para eles fica mais fácil, pra gente fica mais difícil. Então, nesse primeiro ano, eu optei por morar numa residência estudantil que não é da faculdade, é de uma empresa que tem várias acomodações estudantis. O nome é Aparto. Eles têm lugares do Reino Unido, na Espanha, enfim. É caro, tipo, todo mundo, os italianos acham super caro. Eu também acho caro, mas eu acho maravilhoso, assim, e foi a melhor solução que eu encontrei. E aqui eu tenho, tem várias opções também, nesse eu tenho, tipo, acho que dá pra ver, tenho cozinha, quarto, banheiro, tudo no mesmo lugar e só pra mim. Bom, vou tentar ser breve, que a gente acho que tá meio apertado. Mas aqui, principalmente, eu moro em apartamento, então minha universidade não tem moradia, né? Não tem os dormitórios. Para alguém perguntou ali para encontrar moradia, pelo menos a minha facul tem como se fosse um departamento que ajuda isso para os alunos novos. Chama Beyond Campus, né? Então é tipo além do campus. E, assim, o primeiro ano é um pouco. Eu tô no meu segundo ano, né, de faculdade. Então, o primeiro ano é uma aposta, assim, porque você não sabe com quem que você vai cair, se você for compartilhar apartamento e tal. Claro que você pode decidir se você conhecer pessoas antes que estão na mesma facul, mas eu vim aqui sem conhecer ninguém, então eu dei sorte de cair com alguém legal, um brasileiro até. Mas no meu segundo ano agora eu consegui escolher, né? Então, tô super satisfeito com o meu roommate, ele é americano. E como a Marina falou, tem essas residências que não são da faculdade, mas são dessas empresas. E é bem parecido com dormitório. Então, a realidade é mais ou menos isso aqui. Show.
Reino Unido, parecido com o pessoal da Europa, não é comum morar no campus em si, é até comum para o primeiro e segundo ano, às vezes segundo, geralmente primeiro, ter um dormitório da universidade, que é próximo ao campus e que é conveniente, né, do aluno se deslocar. Mas é muito comum também ter dormitórios que não são da universidade, mas que a universidade tem parcerias e que são bem próximos ao campus. Eu visitei vários ano passado e todos eles têm uma estrutura bem comum, que é um quarto só para um aluno, um banheiro ou compartilhado ou privado, obviamente o valor encarece, de acordo com o que o aluno escolhe, e uma cozinha e uma sala em comum também compartilhadas, para ter aquela convivência. Então, os alunos também podem escolher algum apartamento ou pessoas que estejam alugando por fora dessas acomodações estudantis, mas o mais comum é uma acomodação estudantil que geralmente não é associada à universidade, mas pode ter uma parceria. Então é algo um pouco mais já vida adulta, né? Não tem necessariamente um colega de quarto, pode ser um pouco solitário para alguns. Legal. É, Lu, eu vi que tem uma mão levantada. É algo breve ou devemos passar para a próxima pergunta? O que que tu acha? É bem breve, é só para adicionar que aqui na Holanda eles fazem um contrato de apartamentos, eles fazem um contrato normalmente de 2 anos e eles não estendem esse contrato. É bem comum encontrar isso porque depois desses 2 anos, quem mora no apartamento acaba ganhando alguns direitos e aí eles acabam não estendendo, assim, tem casos e casos, mas isso é uma coisa que acontece aqui. Legal. Pessoal, está surgindo bastante perguntas sobre o preço do aluguel. Isso vai variar muito de aluno para aluno. É possível encontrar em alguns sites estimativas de quanto mais ou menos custa. Para os alunos não ter que expor as finanças deles aqui em público, eu recomendo que, caso já sejam clientes daqui para fora, perguntem para os seus mentores ou estrategistas sobre valores, né? Porque a gente conhece também. Então, só para não gerar nenhuma situação aqui dos alunos terem que expor as suas situações financeiras, tá? O que eles se sentirem à vontade de responder, eles estão respondendo no Q&A. E agora a gente tem 5 minutinhos, Anne, vou deixar tu decidir qual pergunta aí a gente pode focar agora. Então, como uma última pergunta, muito porque perguntaram também no Q&A, mas como que é com relação a oportunidade de emprego dentro ou fora do campus? Então, eu vou falar bem breve, porque aqui, como eu tô com visto de F1, eu tenho alguns requerimentos que, assim, eu não posso trabalhar onde eu quiser. Eu tenho que, quando eu tenho agora, eu só posso trabalhar 20 horas semanais no campus. Agora, se for um estágio, se for algo relacionado a acadêmico mesmo, aí é outra história. Mas para trabalho, assim, normal, tem que ser no campus e eu só posso trabalhar de 20 horas. Minha experiência foi, eu cheguei aqui em agosto e eu comecei a aplicar em agosto. Só que eu achei que eu fiz uma coisa não tão certa, porque muita gente vem também em agosto e também muita gente começa a aplicar em agosto. Então não era só eu aplicando, era tipo 1.000 pessoas aplicando. Isso acaba demorando mais com que os resultados saiam. Então, os resultados dos empregos que eu apliquei demoraram muito para sair, mas eu tenho experiência de uma amiga que aplicou antes, quando ela nem estava aqui, chegou aqui já empregada. Então, tipo, ela tomou uma iniciativa que eu achei muito inteligente, principalmente para se você vai para uma faculdade grande, eu acho que é uma boa solução. Mas depois desse período meio caótico, de tipo agosto, setembro, foi muito fácil. Tanto é que eu comecei trabalhando no jogo de nos jogos em geral, e daí depois eu mudei pro Starbucks, daí eu consegui outro trabalho como embaixadora, e daí, tipo, foi ficando muito mais fácil, mas então eu acho que é muito sobre o período. Então, minha recomendação seria tomar cuidado entre agosto e setembro e tentar aplicar antes, se você quiser muito começar logo. Mas tem amigos também que nem começaram a trabalhar e preferem esperar não trabalhar nesses 6 meses iniciais e começar depois. Então, vai muito, tipo, do que você quer. Paulo? Oi, Opa. desculpa, eu estava respondendo uma pergunta do Q&A, a gente complica um pouquinho a cabeça. Sobre a oportunidade de trabalho, existe um portal vinculado à U of T chamado CLNX, que você tem acesso à oportunidade de trabalho no campus e às vezes até fora do campus, mas é mais no campus. Tenho amigos que fazem o curso e trabalham, não é o meu caso, estou só estudando por enquanto, mas graças a Deus consegui um estágio para o verão.
Mas é isso, é muito fácil você conseguir, e assim como a Laura falou, eu tenho um visto de estudante do Canadá e tenho um visto de trabalho também, que tem algumas restrições, eu não vou saber, infelizmente, especificamente quais são as restrições de tempo de trabalho, ou por semana, quantas horas, ou se é part-time ou não. Eu acredito que seja part-time, mas eu não vou falar nada que depois eu vou estar passando informação errada para vocês. Mas tem um portal da universidade que ajuda nisso, e isso eu acho fantástico que tem no UFT, com oportunidade de pesquisa e trabalho no campus. Aqui na Holanda, fora da faculdade, tem a opção de trabalhar sim. Eu vejo que é muito mais fácil com o passaporte europeu. Então, assim, com o passaporte europeu, você consegue trabalhar em qualquer loja, assim, trabalha em café. O que eu faço agora é. Eu sou babá de gato e cachorro, então é muito fácil. Agora, se você não é europeu, tem questões que você tem que seguir que eu não sei muito bem falar, porque eu nunca tive que pesquisar, mas eu tenho uma amiga que é da África do Sul, e com o passaporte dela, ela demorou muito para conseguir um emprego, porque aqui, pelo que eu entendi, com o visto de estudante, a empresa que te contrata precisa pedir o visto que aceita você trabalhar X horas por semana. E como ele já tem muitos estudantes que podem trabalhar, que são europeus, muitas empresas grandes não querem se dar o trabalho de fazer isso. Eu acho que devem ter outras formas de fazer, mas eu não sei falar muito bem. Eu sei que ela teve um grandes questões, assim, para conseguir emprego, só que também o passaporte dela é diferente do brasileiro, então deve ser diferente os processos que têm que ser feitos. Ah, desculpa, e dentro do campus tem opções também, você só tem que, assim, meio que se jogar, porque eles não vão falar para você, ó, faça isso, faça aquilo, você tem que procurar e caçar é, opções de internships de pesquisa, ou enfim, como o Paulo falou, tem essas opções aqui. Eu conheço uma das minhas amigas que está fazendo, mas ela, assim, foi falar com os professores e enfim, realmente procurou essas opções. Eles não vão te dar a opção e oferecer, assim, você tem que procurar bastante. Em questão à oportunidade de trabalhar no campus mesmo, o Bocconi não oferece. Outra coisa é que os cursos são em turno integral e tu não escolhe teus horários. Então, para trabalhar, tipo, numa rotina fixa, fica um pouco complicado. O que muitos alunos fazem, quem tem passaporte europeu, porque quem não tem, eu não sei como é que funciona, é de trabalhar em cafés ou fazer trabalho de babá, que nem a Luana. Em questão de oportunidades de trabalho que o pessoal estava falando, Bocconi, tipo, tem estágios obrigatórios, enfim, que tu pode integrar o teu currículo, e se tu tá fazendo um estágio que é full-time por todo o teu dia, tu pode assistir as aulas online depois. A gente tem bastante iniciativa da universidade de querer nos introduzir ao mercado de trabalho, então bastante feira de carreira, tem também o seu portal para isso. E por último, a gente tem, acho que pelo menos o pessoal tem a impressão de que a Itália não tem tantas oportunidades de trabalho, e por parte isso é verdade, assim. Uma coisa que limita muito os estudantes internacionais é a questão do italiano, que tu vai ter que falar italiano, mas Milão é uma cidade que está sendo muito um centro de startups, então eu sei que muitos estudantes encontram suas primeiras oportunidades de trabalho em startups da área, que acaba sendo mais flexível com alunos e acaba tendo mais oportunidade, que eu acho que é muito legal. Então, muito rapidamente, eu acho que trabalho em relação, assim, corporativo, vamos dizer, depois de se formar, a IE é muito boa, ela tá bem alta no ranking de empregabilidade global, no sentido de, tipo, quais universidades que as empresas veem que preparam melhor para um local de trabalho, principalmente corporativo. Então, eu acho que em relação a isso, a IE tem um departamento, chama Talent and Careers, que ajuda muito a achar estágio, trabalho depois. Então, muita gente entrando em várias empresas legais. E eu acho que esses trabalhos menores, a coisa mais fácil, que pelo menos eu faço, é ensinar línguas, assim. Então, eu falo alemão também, eu estou ensinando alemão para um outro brasileiro da minha faculdade. Então, isso para ganhar um pouco de dinheiro é legal. E também trabalhando como eu falei, estou trabalhando no restaurante como garçom. Assim, não é um trabalho tão legal, mas eu acho que faz parte, né? Pelo menos no futuro eu posso falar que meu primeiro trabalho foi de garçom.
E isso não é muito fácil de achar, não. Você tem que bater de porta em porta, levar currículo e falar com o chefe diretamente, porque você der currículo para os outros garçons, eles só vão sumir com o seu currículo. Ah, mas eu acho que no geral é mais ou menos isso. É difícil de achar, mas tem. Basicamente é isso. No Reino Unido, pessoal, os alunos eles podem trabalhar com visto de estudante. Tem uma limitação de horas. Eu acho que não tem uma limitação de precisar ser no campus necessariamente, mas se eu não me engano, são 20 horas semanais no máximo e 40 nas férias, que nem nos Estados Unidos, para qualquer empregador. Ahm, e, e é comum os alunos fazerem estágios, fazerem trabalhos. Todas as universidades que eu visitei tinham centros de carreira para os alunos conseguirem ter essas oportunidades. Bem, a gente chegou no final do webinar. Tem uma pergunta que a Anne, acho que a Anne que fez, que eu gostei muito, que se vocês tiverem tempo, quem precisar ir não tem problema, mas se vocês tiverem tempo para responder sobre qual foi a impressão mais marcante que você teve quando chegou no país, algo que não esperava ou imaginava que seria diferente. Acho que essa é uma pergunta legal para a gente terminar. E se vocês daí já quiserem enganchar uma dica para o pessoal interessado em aplicar para o país de vocês. Fiquem à vontade também. E, de novo, quem precisar sair, muito obrigada por comparecer e boa noite. E quem puder ficar, vamos para essa última pergunta. Então, o que foi muito. Eu até respondi essa pergunta no chat, que foi muito impressionante para mim foi a questão de infraestrutura. Tipo assim, quando eu apliquei, as principais coisas que eu colocava na minha cabeça era tipo assim. Onde eu vou ter oportunidade? Tipo assim, o que que eu posso usar? O que que eu vou levar disso? Aonde eu posso buscar informação e essas coisas. E quando eu vim pra faculdade, eu fiquei, tipo assim, meio em choque. Porque, tipo, logo no começo você é muito bombardeado com informação do tipo, olha, se precisa de ajuda de tal coisa, vai aqui. Se você sabe o quê, vai até aqui. Tanto é que tem uma aula que a gente não obrigado, mas obrigada, a fazer, que é tipo assim, explicando recursos da faculdade. E assim, recomendo 100% essa aula. Foi uma aula assim que salvou, que foi onde eu descobri os recursos da faculdade. Então, tipo, o que eu fiquei muito impressionada e que, tipo assim, com certeza é o maior diferencial, é tipo assim, a estrutura, no sentido de a gente tem coisa até para, tipo, vamos supor, a gente tem recurso para alunos que não estão conseguindo comprar, tipo, alimentos básicos. O aluno vai lá nessa sala X, passa a identidade dele de aluno e pode pegar várias comidas, tipo pá de amendoim, macarrão, não sei o que lá. Vai de recursos desse tipo, assim, de ajuda pessoal mesmo, até, tipo, a gente tem um centro onde os alunos vão e vão revisar o currículo deles. Então, tipo assim, eu já revisei o meu 1000 vezes, adoro ir lá, eles fazem até simulação de entrevista. Então, tipo, são vários departamentos, são vários. Tipo, vários recursos que você pode usar. E minha dica principal ia ser, tipo assim, você já tá aqui, tipo assim, usa tudo ao seu favor. Então, tipo assim, eu tenho isso, não sei o que lá. Vai lá checar. Tipo, não sei, mas eu tô meio inseguro. Tipo assim, eles adoram mandar mensagem, e-mail para professor, não sei o que lá, porque eles realmente ajudam. E uma coisa que também eles sempre falam, até os professores, e eles sempre dão isso de dica, isso faz muita diferença e fez muita diferença para mim, é você ser proativo. Então, você ir falar com o professor, ir falar com sei lá quem para aplicar de trabalho. Então, tipo, você ter a proatividade e usar os recursos tipo, ao seu benefício. Então, tipo, ser inteligente, ser meio espertinho, assim, nesse sentido. Isso que a Laura falou é também uma coisa que me marcou, em termos de infraestrutura e a disponibilidade das pessoas de ajudar. Que o professor que você mandar um e-mail para falar com ele, fazer perguntas sobre a matéria, ou sobre a oportunidade de trabalho, ou sobre essas coisas, ele sempre vai lhe responder e sempre vai estar disponível para ajudar. Então, repetindo o que ela falou, não hesite em usar os recursos da universidade, porque é uma coisa que é muito diferente do Brasil, em termos de infraestrutura, especialmente para pesquisa, e a gente não pode deixar de aproveitar esse diferencial. Especificamente falando de mim, uma coisa mais pessoal, minha cidade não é tão grande, então quando eu cheguei em Toronto e eu vi esse monte de prédio alto, essas coisas maravilhosas, esse monte de culturas juntas, foi um maior choque, assim, foi uma coisa mais diferente.
eu me senti numa coisa, eu me senti, não sei se pela primeira vez, mas eu me senti parte de algo que era muito maior do que eu estava ali para compor e que eu tinha algo a agregar e é por isso que eu fui escolhido para estar ali. Então é uma coisa que para mim foi uma sensação muito especial que eu tive quando cheguei. Foi uma primeira impressão. Eu acho que a minha primeira impressão foi, nossa, essa cidade é muito fofa, porque Leiden é uma cidade que parece um conto de fadas, assim, parece que é uma casinha de duendes e a cidade é muito linda. Eu amo a cidade também, mas eu também cheguei no verão, então assim, foi uma impressão muito perfeita de tudo, com um clima bom, todo mundo pedalando, as flores. E aí chegando no outono, aí você vê o clima holandês, que é chuva e chuva e chuva por 70% do tempo. Então, acho que minha dica para todo mundo que vier para a Holanda é compre um bom casaco de chuva, porque foi o meu primeiro investimento quando eu cheguei aqui, foi um casaco de chuva que vai até a minha canela, porque para pedalar na chuva tem que ser resistente assim mesmo e vale o investimento, eu acho. Então, eu acho que é um desafio, mas também vale a pena, assim. É. Eu diria que o que mais me surpreendeu foi estar num ambiente tão internacional. E de ouvir as histórias das pessoas, que todo mundo tem origens tão diferentes, assim, tanto europeus quanto latinos, assim, todo mundo tem, tipo, as minhas amigas, acho que não tem uma que não é, tipo, a mãe é da Espanha, o pai é de Portugal, e aí ela nasceu na Holanda, morou a vida inteira em Paris e agora tá estando na Itália. Isso é muito comum. E eu acho isso muito rico e muito legal. E uma coisa que eu achei muito legal é que eu lembro que a minha primeira impressão da faculdade era ficar com medo, porque todo mundo. Eu cheguei num dia que o pessoal tinha recém voltado pro campus, então eu vi muita gente amiga, sabe? E eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, eu sou a única pessoa aqui com a minha mãe. Então, mas isso foi muito tranquilo de combater, porque, tipo assim, literalmente, eu acho que uma hora depois eu encontrei a minha melhor amiga daqui, e ela me apresentou para todos os outros novos amigos, e porque tem uma realidade que acho que talvez seja a realidade de todo mundo aqui, que a 99% das pessoas está indo morar lá a primeira vez, está longe de casa. Então tá todo mundo querendo fazer amigos. Então eu achei super fácil de se integrar e de, enfim, todo mundo super aberto, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. Então eu acho isso uma boa dica para ficar mais tranquilo. O que mais me impactou chegando na Espanha, e foi bem, assim, bem poético, é que antes de vir para a Espanha eu tinha lido um livro chama The Sun Also Rises, do Ernest Hemingway, não sei se alguém já leu, mas eu vou mandar no chat, porque é um livro, se você quer ser influenciado e convencido a vir para a Espanha, você lê esse livro e você vai ser. Mas é um livro, assim, bem, fala muito, de como é que é o ambiente, então fala muito, tipo, das árvores, como é que o sol tava. E isso, quando eu cheguei na Espanha, era, assim, final do verão, e foi exatamente isso. Então, um solzão, tudo lindo, chegando de trem, que eu fui para, né, viajei para outra cidade, daí eu tive que ir de trem para Madrid. Então, assim, foi bem impactante, isso, sabe, essa aura que a Espanha deixou em mim. E eu acho que vai continuar, porque querendo ou não, todos esses lugares que a gente está morando vão fazer parte agora da nossa vida, né? Eu até queria fazer uma tatuagem da Espanha, mas eu não sei direito como. Enfim. Mas eu acho que foi principalmente isso, né? Essa realização de que é uma nova parte da minha vida, uma nova etapa, e que vai ser levada comigo para sempre. Mas é basicamente isso que mais me impactou. Vou mandar a dica, o que a Lara estava falando. Então, dá uma dica, leiam esse livro que eu vou mandar. Mas é isso. Obrigado, Maravilha. pessoal. E você, Lara, sua primeira impressão, sua maior impressão do Reino Unido? Olha, uma coisa que eu achei muito legal no Reino Unido é que todo país tem muitos problemas sociais, né? Eu achei bem interessante que uma pessoa trabalhando num café ou um garçonete, que nos Estados Unidos, o país onde eu passei a maior parte do tempo, geralmente tendiam a ser pessoas não necessariamente brancas, né? Tem essa questão racial nos Estados Unidos. E no Reino Unido eu achei interessante que podia ser qualquer um
né? Então eu me senti um pouco mais acolhida, talvez, nessa questão de não ser uma pessoa de fora, mas pelo Reino Unido hoje em dia ser composto por pessoas de fora, né? Inclusive o Brexit acabou sendo meio que um movimento até contra isso, de certa forma. Eu senti que tem talvez um acolhimento bem legal lá, foi uma impressão que eu senti. Mas claro, pelos britânicos serem um pouco mais frios, distantes, calculistas, aí já vem na questão, aí já pega um pouco de outra questão social, né? Mas isso eu achei bem interessante. Uma dica que eu preciso dar para quem escolher Reino Unido é que o inverno realmente é chuvoso e frio, então se preparem bem, se equipem bem. As outras estações tendem a ser bem agradáveis, mas quando começa o outono, o sol já não aparece muito mais. E falando com o pessoal das universidades na visita no passado, eles disseram que os brasileiros são alunos incríveis, né? De todos os internacionais que o Reino Unido recebe, os brasileiros se dão super bem, são sociáveis, são divertidos, vão muito bem nas aulas, chamam atenção, mas sofrem com o clima. E eles têm recursos para ajudar vocês a não sofrerem, lugares para comprar casaco, botas. Então, o pessoal aqui também já deu outras dicas antes de mim sobre esse assunto. Então, não deixem isso assustar vocês, mas se preparem quando chegarem. Então, é isso aí, Anne. Bom, pessoal, muito, muito, muito obrigada por terem participado do evento, principalmente os nossos alunos, por terem separado um pouquinho do tempo de vocês, tempo corrido de vocês, para compartilhar da experiência, né, conosco. E a gravação vai ser postada sim. E para quem tem dúvidas, né, a gente tem vários outros eventos que vocês podem encontrar no site da Daqui para Fora ou no canal do YouTube da Daqui para Fora, com eventos e webinars sobre Europa, sobre Estados Unidos e Canadá também. Então, recomendo que vocês chequem nosso site também, ok? Um abraço a todos, muito obrigada e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.